Olá, pessoal, mais um podcast da Pintamundi, nosso PintaCast, falando com franqueados. Hoje, de novo, estamos com nossa querida Angélica, da nossa loja Jaguaré, falando um pouco mais sobre sociedade. Qual é a questão? A gente já conversou sobre sociedade, mas agora a gente vai falar sociedade com o marido, que é o nosso também franqueado, Francisco, queridíssimo Francisco. E, Angélica, obrigado por estar aqui de novo. A gente queria falar um pouco sobre isso. Por que eu estou te falando? Porque a gente tem muito franqueado que é sócio, mas também tem muito franqueado novo e antigo que é casal. Como é ser casada com um sócio de uma empresa? Prazer estar aqui de novo, falando num assunto mais pessoal agora, né? Mais delicado, né? Não sei se é mais delicado. Porque, assim, sociedade é uma coisa que tem que ser transparente. E isso é para a vida. Tanto o meu casamento, Sim. quanto o relacionamento dentro de uma sociedade de trabalho, né? Não é fácil, mas é possível. E então é assim... eu acho que cada um tem a sua aptidão. Eu converso mais, ele é mais introspectivo, ele é muito técnico, ele é mais agressivo no negócio, eu sou mais conservadora. Então, acho que um dá o contraponto do outro, entendeu? E aí a gente vai caminhando. E ele nunca tinha tido... um comércio assim de responsabilidade dele, a família dele sim, quando ele era criança, o pai dele teve bar, então ele tinha essa dinâmica de comércio, de porta aberta, tal. Eu nunca tive, o meu comércio que eu tive era outra coisa, era outro esquema. Então assim, o acordar todo dia, a responsabilidade de horário de chegar, de estar bem, de estar limpo, de estar organizado. São visões diferentes também, né? E, assim, eu acho que pela vida, se eu chego 10 minutos antes do horário, eu tô atrasada. Eu tenho uma coisa com horário, assim, que é absurdo, né? Então, e ele é mais tranquilo. Ele fala, vai dar tempo. Você é mais metódica do que ele? Com certeza. Muito metódica. Sou virginiana. Boa. Não sei se isso tem a ver ou não, mas assim, as coisas para mim têm que estar encaixadas. Eu não lido com bagunça, eu não funciono se a coisa não estiver organizada, né? Então, assim... Eu vou chegar, nós vamos abrir a loja, eu quero abrir a loja com calma, eu não quero chegar e ter um cliente já aqui apavorado e o sistema ainda não abriu. Então, eu quero chegar antes, eu quero abrir antes para estar inteira ali preparada. Então, isso é tranquilo para a gente, né? E o fechar é fechar a hora que... você pode me esperar? Posso. Né? Eu estou ali para servir o cliente, então a gente vai ficar até mais tarde. Isso não interfere a dinâmica. E dentro da sociedade, dentro da loja, dentro do negócio, eu faço melhor algumas coisas e ele faz melhor outras coisas. Então, aquilo é dele, aquilo é meu. A gente tem que saber do todo, mas isso daqui eu não faço bem, então, ó... Entendi. É seu. Vamos falar de um assunto sobre sociedade, um assunto mais delicado. Gestão financeira. Quem cuida da gestão financeira? Eu você pago ou as ele? contas. Você que paga as contas? Eu pago as contas. E aí você que puxa o pé dele mostrando... Eu puxo o pé dele, porque às vezes ele... Não, porque agora tá bom. Eu falei, menos, devagar, calma, a gente precisa respirar, não vou dar um passo além do que a gente pode. Então, eu sou conservadora. Legal. E aí você que paga as contas, você que entende quanto entra, quanto sai, o equilíbrio. A gente faz isso tudo muito junto, né? Porque assim... eu trabalhei por muito tempo, depois eu optei por ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos, e era assim, a conta é nossa. Você sabe quanto eu ganho, você sabe quanto pode gastar. E eu acho que isso, se você traz... Isso é da vida da gente. Ok. Então você vai trazer isso para o seu negócio também.
Não existe mágica você gastar além do que você pode. Eu vou investir agora, sendo que eu não tenho um respiro para fazer isso. Então, as coisas têm que ser muito bem Elaboradas. elaboradas. A gente não pode ser impulsiva. Sim. Eu, Você não pode deixar o estoque vazio, mas ao mesmo tempo você não tem o dinheiro, você não pode investir em coisa nova. e às vezes, assim, primeiro você tem que entender o que é o seu estoque. Sim, curva Né? ABC e tudo mais. Você tem que entender muito bem disso, porque eu fiz isso no começo da loja. Eu tinha um caderninho, você passou lá, eu preciso de tal coisa. Eu anotava, outro precisa. E eu fui comprando essas coisas. E às vezes era para um cliente, não era para o negócio. E aí você fiz um mau investimento. Então, hoje eu falo para ele, a gente não pode fazer as coisas no impulso. Ah, tá tendo uma procura disso. Os meus concorrentes não têm. E a gente está tendo essa procura. Então, vamos analisar, ver se vale a pena o investimento, quanto a gente vai investir nesse material, como a gente vai conseguir um fornecedor novo, então eu tenho que abrir esse fornecedor, eu tenho que pagar à vista para ter o material na loja, é um fornecedor que a gente já tem, que eu já parcelo. Então, tudo isso a gente tem que analisar. E aí eu queria te perguntar uma coisa, a gente já conversou sobre isso em outras vezes, mas a sociedade no casamento, ela tem um peso maior, porque na verdade existe o sócio, o marido e a vida pessoal. Você também é acupunturista, você também faz. Como é que você consegue dividir esses três tempos? Porque não pode esquecer que existe a Angélica, que é a pessoa separada do casamento, separada da loja, que precisa ter o respiro dela também. Como é que funciona isso para você e para ele? É assim. Eu acho que tem coisa que vem lá da infância. Hoje as pessoas falam de empoderamento. Sim. Né? Empoderamento feminino. Eu acho isso mais uma palavra lá de dicionário. Porque o meu pai, lá, ele falava assim pra gente: vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que ter uma profissão e vocês têm que ser independentes. Uau! Pra época, seu pai era um visionário. Eu vou te dizer que meu pai era um militar. Caramba! Entendeu? Então meu pai falava assim: vocês não têm que depender de ninguém para a vida de vocês. E então, eu venho com isso, né? Hoje Faz parte do seu DNA. Faz parte do meu DNA. Então, hoje eu falo assim, é empoderamento. Tá bom, ok. Para mim já existia lá. Então, eu tenho meus pacientes que eu atendo e é um acordo assim, olha, normalmente a loja de manhã é mais corrida. Então eu marco meus pacientes para tarde. Eu marco o paciente para um horário que eu já consegui fazer entrega, que eu já consegui isso, eu já consegui aquilo. É um planejamento, né? É um planejamento. Eu não pego um outro paciente sem conversar com ele, porque eu tenho uma logística, né? E a logística de São Paulo não é fácil. Sim. Você sai para uma entrega de 3 quilômetros que às vezes você demora mais de hora. Entendeu? Então, assim... Ainda mais na região que você está ali no Jaguaré, para você descer para pegar ali a Zona Sul ou voltar para tentar pegar a Zona Norte, é sempre parado. É muito complicado. Então, assim, é tudo sentado, é tudo conversado, né? Porque uma coisa interfere na outra. Eu sou Angélica, ponto, né? Sou uma pessoa difícil de lidar, eu tenho minhas... Eu escapei disso, então. Escapou. Então, assim, eu não sou uma pessoa fácil de trato, apesar de eu ser comunicativa, eu não sou uma pessoa de fácil trato. E a gente tem que conversar. Então, o acordado é lei, entendeu? Então, o conversar. Tem que conversar. E também tem aquela hora que fala assim, ó... Inspira e vamos, né? Inspira, expira, não pira, vou sair, porque senão vai dar ruim. Inspira é ótimo. Entendeu? Senão vai dar ruim. Tem que ter o tempo separado também, né? Tem. Eu preciso ser a Angélica e ele precisa ser o Francisco. Legal demais. Entendeu?
Então, Isso que a gente não botou nem a pimenta, é que você tem 2 filhos também, né? Então ainda tem mais esse peso do que agora já tão grande, mas também passou por tudo isso junto, né? sim, sim. São seres humanos, individuais, com as suas independências, com as suas questões, e nós dividimos a mesma casa, né? Legal. Meus filhos são solteiros, moram comigo e não tem nenhuma questão em relação a isso. Mas são pessoas diferentes, que pensam diferentes e que o que eu acho mais legal nisso tudo. Ai, mãe, eu falei para esses filhos, eu vou fazer um podcast. Como que a coisa funciona? Ah, daqui a pouco tem no meu celular. Mãe, lê essa matéria, essa matéria, essa matéria. Sensacional. Entendeu? Então, assim, ajuda mútua. Entendeu? A gente às vezes tem um pouco mais de vivência em relação a eles, a gente pode orientar em algumas coisas. E eles, que são rápidos, dinâmicos, né? Sim. E aí eles vêm e ensinam. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fui na sua loja, seu filho já tinha destrinchado todo. Aí eu fui fazer um comentário e falou, tá, mas também dá para fazer dessa maneira. E eu achei muito legal, é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele desenvolveu a minha landing page, só Legal. pôr no ar, né? Mas ele que fez. Então, assim, é um serviço, é uma loja gerida por mim e pelo Francisco, mas que Toda a família tá ali presente. a família tá ali, entendeu? E funciona, né? E funciona. Então, assim, eu pergunto coisas da modernidade, da arquitetura para minha filha, que é o ramo que ela quer. A parte de informática, que eu sou péssima, eu pergunto pro meu filho. Legal. Ele fala assim, minha velhinha, expliquei, vamos lá de novo. Porque eu gosto de papel, então eu tenho meu caderninho. E é um bom momento para estar junto com eles também, né? Então, a gente fala assim, acabou o horário da loja, eu não vou mais falar de negócio. Não, você fala, porque... mas tem que ser uma coisa mais leve. Entendi. Entendeu? Que aproxima, né? Que aproxima. Então, assim, eles têm que saber do negócio, eles não se envolvem, mas eles ajudam, Legal. né? E é isso. Assim. Que bom, que lindo. Queria te agradecer, é um programa mais curto mesmo, mas eu acho que é importante a gente entender que família também pode trabalhar junto, que ainda pode trabalhar junto, que a gente vive um meio hoje em que a família toda junta é muito difícil, né? E a gente ter exemplos que isso funciona no mercado de varejo é muito importante. Queria que você desse um recado, queria agradecer a todo mundo que esteve nesse programa. Nossa ideia é sempre estar trazendo novidades e coisas que a gente pode usar no dia a dia da nossa loja. Angélica, fique à vontade para deixar um recado, principalmente sobre como é ter família na loja. Tá. É assim, não é a família na loja, né? Você estar disposto é o meu marido, né? Então, vira tudo junto, mas é tudo separado. É uma mistura, mas tem que ser, aqui é loja, aqui é casa, mas é a confiança. É a transparência. E isso eu acho que é na vida, não é na loja. Então, quando você respeita o limite do outro, quando você respeita as ideias do outro, você consegue trabalhar. Eu queria aproveitar e puxar um pouco da última programa que a gente fez, quem puder assistir, onde o José falou, não é procurar o erro, é tentar achar o acerto. É bem isso. É clichê. Quando você aponta um dedo para o outro, você tem 3 voltados para você. É isso. Então, não é apontar o erro, é achar a solução. Perfeito. Obrigado, querida. Gente, até o próximo programa. Um abraço.